Queria começar primeiramente me apresentando. Eu sou o Gabriel. Eu hoje estou como especialista de comunicação e employer branding dentro do Itaú, mais especificamente dentro do varejo do Itaú Unibanco. Eu fico do ponto de vista de organização dentro do RH, dentro da área de pessoas, mas eu fiz minha trajetória toda até aqui dentro do marketing. Então, eu passei por comunicação interna, passei por comunicação digital, passei por gestão de crise em comunicação, por planejamento de marca, até que eu cheguei aqui na parte principalmente de employer branding. E eu fico feliz de estar aqui em um encontro da EBB, porque quando eu fiz essa migração do marketing para dentro, para ficar mais focado em employer branding, a EBB foi a principal fonte aqui onde eu buscava conteúdos, ouvi o EBB Cast, quase zerei ali todos eles. Então, fico feliz de estar aqui contribuindo com a comunidade, porque foi uma comunidade que muito me ajudou quando eu fiz essa migração. Mas quando a gente fala de um programa de embaixadores, a gente tem uma tendência, principalmente quando a gente olha para o mercado, várias empresas fazendo o programa de embaixadores, pouco do que a gente conversou no grupo lá no WhatsApp da EBB, e um pouco do que eu conversei com o Caio um pouco antes da gente começar, é que a gente tem uma tendência, como a gente vê várias empresas no mercado fazendo o programa de embaixadores, a gente tem uma tendência a ir logo para soluções mais simples, mais rápidas, que pode ser o programa de embaixador. Então, antes da gente falar de como a gente estruturou o nosso programa de embaixadores aqui no Varejo do Itaú, eu dei um passo bem atrás para poder contar para vocês como que o nosso programa de embaixadores se insere dentro da nossa estratégia de posicionamento de marca empregadora. Eu acho que se a gente começasse falando especificamente de como a gente estrutura o nosso programa de embaixadores, talvez ficasse parecendo muito a ponta, né? Muito o final da ação, quando na verdade ela é uma ação que complementa toda uma estratégia de employer branding. Então, lembrando que uma estratégia de employer branding precisa ser algo sempre consistente, de longo prazo, então por isso que a gente tentou olhar aqui de forma mais macro para até chegar no nosso programa de embaixadores. Mas eu vou passar rápido por essa primeira parte, que eu acho que a expectativa é principalmente para a gente ver como que a gente estrutura o nosso programa de embaixadores. Então, o que a gente fez foi começar a tentar entender o que e para quem a gente queria comunicar. Então, a gente partiu de uma pergunta, né? Hoje o Itaú tem 97 mil colaboradores, e por que essas 97 mil pessoas escolheram trabalhar com a gente? Então, a gente basicamente começou a construção do nosso EVP. Eu não vou entrar no detalhe de como foi essa construção, mas a gente fez aqui, primeiramente, né, grupos focais com colaboradores de diferentes segmentos e de diferentes carreiras, para a gente entender por que essas pessoas escolheram trabalhar no banco. A gente olhava aqui, fez análise de avaliações do Glassdoor para comparar o Itaú com outras empresas do setor. A gente também fez conversas individuais com colaboradores, e a gente olhou aqui a análise de resultados das pesquisas de clima e de premiações que liberam algumas análises. Então, justamente para a gente poder tentar chegar aqui nos principais motivos que faziam as pessoas escolherem trabalhar com a gente. E a gente fechou aqui em 5 grandes pilares, que se vocês acompanham principalmente as nossas redes e as nossas ações, vocês vão perceber que elas estão desdobradas nessas ações. Porque a gente percebeu que as pessoas vêm para o Itaú em busca de crescimento, em busca da nossa cultura colaborativa, e para se desenvolver. Mas a gente fez aqui um pouco de uma mudança na metodologia clássica de um EVP, né, que é onde a gente precisa entregar exatamente, onde a gente precisa dizer exatamente o que a gente entrega, uma vez que uma pessoa veste o crachá de uma empresa, né, a gente colocou aqui uma quebra para falar um pouco do que a gente precisa dessa pessoa para nos ajudar a transformar. Então, aqui, principalmente, diversidade e transformação, pela transformação do setor financeiro, pela transformação do negócio, do Itaú. Então, a gente fechou aqui nesses 5 pilares, que foram os 5 principais pilares que faziam as pessoas escolher trabalhar no banco. Quando a gente olhava principalmente aqui esses das coisas que a gente precisava da ajuda das pessoas para nos ajudar a se transformar, até isso a gente ouvia nesses grupos focais, que era um dos motivadores de fazer parte do banco. Então, quando a gente olhava, por exemplo, o potencial de uma ação de transformação dentro de uma empresa com impacto do Itaú, isso é o que motivava muitas pessoas a virem trabalhar com a gente. E a gente fez um desdobramento ainda dos pilares do EVP, então que o Itaú é feito com quem quer crescer, com quem quer construir junto, com quem quer se desenvolver, com quem quer transformar e com quem quer diversidade, que é um desdobramento daqueles 5 pilares. E a gente também avançou aqui dentro dos pilares de narrativa, ou seja, como que a gente comunica esses 5 pilares.
Então, aqui é o lugar, né? O seu lugar para crescer e se desenvolver, a nossa cultura é construída por gente diversa e a gente que transforma, que são 3 pilares que a gente consegue. Primeiro, aqui é o primeiro momento onde a gente comunica direto com um profissional e, ao mesmo tempo, a gente cruza aqui os 5 pilares em 3 pilares de narrativa de marca. E aí, avançando aqui, outro ponto que foi feito também foi cruzar, desenhar as personas para quem a gente quer comunicar, os públicos que a gente quer atrair, e cruzar com as mensagens que mais funcionam para cada uma delas. E aí, feito tudo isso, ou seja, agora eu já sei o que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar, a gente chega num outro ponto que é por onde eu vou comunicar com essas pessoas. E aí a gente tem alguns desafios, não só do ponto de vista de posicionamento de marca, porque quando a gente olha para a marca do Itaú no país, é uma marca que a gente não precisa apresentar, as pessoas, a marca consumer, né? É uma marca que as pessoas em geral já conhecem, mas quando a gente fala de marca empregadora, a gente tem alguns desafios. Primeiro é que o Itaú recruta profissionais de diferentes carreiras. Então a gente tem desde profissionais de carreiras comerciais que oferecem uma assessoria para os nossos clientes em toda a rede de agências, por exemplo, até profissionais de tecnologia, até profissionais de design. Então, a gente tem profissionais de diversas carreiras que são recrutados aqui pelo time de seleção do Itaú. Ao mesmo tempo, a maior parte dos cargos exigem formações e certificações específicas. Então, quando a gente olha para todo o volume de contratação que é necessário fazer na rede de agências, por exemplo, que é onde está o maior volume de contratação do banco, ainda assim a gente está falando de profissionais altamente qualificados, de profissionais que possuem certificações CPA 10, CPA 20, CEA, que são certificações específicas no mercado financeiro, e ao mesmo tempo a gente tem essa contratação acontecendo pulverizada em todo o território nacional. Então a gente tem aqui um desafio dessa pluralidade de carreiras, a gente tem um desafio porque essas pessoas precisam ter formações específicas e, ao mesmo tempo, essas contratações, em geral, são feitas em todo o território nacional. E a gente, principalmente com base na escuta e do que a gente ouviu ali dos colaboradores naquele momento que eu comentei, em que a gente ouviu para poder entender um pouco dos motivos que eles decidiam trabalhar no banco, a gente, com base em alguns comentários que surgiram ali, a gente decidiu falar por meio de ações. O que isso significa? Mais do que falar que a gente é uma marca que desenvolve as pessoas, a gente decidiu fazer ações que mostrem para o mercado que nós somos uma marca que desenvolve as pessoas. Mais do que mostrar que nós somos uma marca onde você consegue crescer de forma acelerada aqui dentro, nós decidimos fazer ações que dessem visibilidade para o mercado de que, uma vez sendo do Itaú, aqui você consegue crescer de forma acelerada, ou você consegue ajudar a transformar o banco, ou que diversidade de fato é algo que a gente se importa, que é uma forma de fato nos posicionar para o mercado, para os profissionais, por meio de ações, que eu acho que é o principal desafio de uma marca empregadora, né? Quando a gente olha principalmente as ações ou os posicionamentos das marcas, às vezes você tem um descompasso entre o que a marca fala e o que a marca pratica. Então, a gente optou aqui, do ponto de vista de estratégia, de fazer mais, falar principalmente por meio dessas ações. Aqui estão algumas delas que eu vou falar rapidamente, só para poder ilustrar do que eu estou falando, tá? Que o primeiro card é o programa Impulsione, que foi uma iniciativa que a gente ofereceu para o mercado 1.000 bolsas dessas certificações específicas que eu comentei para pessoas negras e pessoas com deficiência, um programa de estágio exclusivo para pessoas negras, o programa Lidera Mais Varejo, que foi um programa para desenvolvimento de liderança, o Comece Já, que é um processo de recrutamento acelerado, que está aberto as vagas, inclusive nesse momento, para São Paulo e Campinas, para a contratação de 50 gerentes de relacionamento com foco em pessoas negras, e a Maratona de Certificação, que é um aulão que a gente promove, que só no ano passado foram quase 20 mil pessoas participando, que é um aulão pré-prova para quem está estudando para tirar o CEA, tirar alguma certificação. Fora essas, tem várias outras ações, mas eu acho que essas aqui ilustram algumas das iniciativas que a gente fez, que respondem ao nosso posicionamento de marca empregadora, traduzem esse posicionamento na prática e que é a nossa forma de falar por meio dessas ações.
E como que a gente desenha principalmente essas frentes de atuação? E calma, que eu já estou chegando no programa de embaixadores, tá? Como eu comentei, a gente decidiu dar um passo bem atrás. Então, a gente tem aqui a nossa principal frente de atuação, que é o Itaú nas Jornadas, que são todas as iniciativas e ações como essas do slide anterior, que a gente pensa e que a gente entende que, uma vez realizadas pelo Itaú, a gente muda a vida das pessoas. Então, quando a gente ouve, por exemplo, a história de algumas pessoas desse programa de bolsas que eu comentei, que é a Iniciativa Impulsione, às vezes eram pessoas que nunca tiveram a oportunidade de entrar no mercado financeiro, e quando a gente oferece a bolsa, é o primeiro passo para ela dentro do banco. As histórias são diversas aqui de pessoas que a gente, com essas iniciativas, conseguiu impactar pelo menos um pouco a vida delas. Então, essa é a nossa frente de atuação principal, esse é o nosso foco: desenhar, desenvolver e colocar na rua ações que nos ajudem a impactar a vida das pessoas e que nos ajudem aqui, principalmente, por isso a gente chama de Itaú nas Jornadas. E a gente tem outras quatro frentes de atuações que são transversais, em alguns momentos elas se cruzam, em alguns momentos elas são independentes, mas que a gente entende que elas têm relação principalmente com esse principal, que é o Itaú na Mídia, que é justamente toda a parceria que a gente tem com o time ali de comunicação que faz a parte de assessoria com a imprensa, justamente para que eles possam garantir que a gente divulgue para os principais veículos de comunicação essas iniciativas que são realizadas pelo banco. O Itaú em Todo Canto, que é toda a nossa estratégia de estar dentro das principais cidades, das cidades onde a gente mais recruta, para que a gente possa estar próximo dos talentos, então gerando experiências, gerando ações. O Itaú nas Redes, que é justamente o nosso posicionamento dentro da rede social, também em parceria com o time de comunicação ou com os times de marketing, justamente para a gente conseguir levar para as redes do banco, levar para as redes como um todo, o nosso conteúdo de marca empregadora, o nosso conteúdo dessas ações, e o Itaú nas Conversas, que é justamente como que a gente consegue gerar experiência para esses talentos, gerar trocas aqui que apoiem as pessoas. Então, aqui a gente está falando de presenças em palestras de universidades, de patrocínio de eventos, de construção de bootcamps, por exemplo. Isso tudo fica aqui dentro desse quarto e último pilar de Itaú nas Conversas. Ou seja, quando a gente olha para o nosso programa de embaixadores, ele está inserido aqui dentro do Itaú nas Redes. Então, por que eu dei essa volta toda, tá? Porque a gente primeiro definiu o que a gente queria comunicar, depois a gente definiu para quem a gente queria comunicar, agora aqui a gente está chegando no por onde a gente quer comunicar, e o programa de embaixadores ele é uma ação dentro do Itaú nas Redes, dentro de várias outras ações.